e todas, eu sou a professora Denise Cassama, economista, professora, ativista social, e esse é o Empoderação, um canal que... Vamos voltar. Olá a todos e todas, eu sou Denise Cassama, economista, professora, ativista social, e este é o Empoderação, um canal que objetiva trazer saberes para você que está buscando conhecimento nesse mundão da internet. Olá a todos, eu me chamo Michelle Aracati, também sou professora e economista, e estamos juntos aqui hoje para receber o Ricardo, que vai falar conosco sobre as dicas de língua portuguesa, super importantes para todos nós. O português, para muitos, não é uma das línguas mais fáceis de aprender. Muitas regras, milhares de exceção, é um pesadelo para vestibulandos e concurseiros. Com a evolução da internet, a linguagem houve uma espécie de uma regressão, uma simplificação, e nem sempre isso é bom. E para explicar melhor essa situação, nosso professor aí, querido Ricardo Diego, seja bem-vindo. Obrigado. Muito bom estar aqui com vocês e vamos conversar sobre a nossa língua, né? E uma coisa que é interessante é entender como é que ela se adapta às situações que vão acontecendo durante o tempo. Então, vamos bater um papo sobre isso daí. Então, professor, há quem diga que português é uma das línguas mais difíceis do mundo. É verdade? Eu não vou dizer difícil, né? Mas ela realmente tem um grau de complexidade muito interessante, porque o português, por exemplo, ele tem a questão dos artigos, feminino e masculino, né? Então, outras línguas, por exemplo, as de raízes celtas, inglês, alemão, eles não têm. O inglês, por exemplo, é the, né? O, a, os, as, é tudo the. Já no português, não. Nós temos a questão de aquela, aquele, ela, ele, né? Este, esta, tudo isso tem umas regras que vão acontecendo. Então, essa complexidade, ela existe, mas em função também da nossa raiz, que é latina, né? E o latim foi misturando com outros idiomas. Aqui no Brasil teve a questão das línguas indígenas, né? Teve também a questão das linguagens africanas, que vieram continente com os escravos, e houve essa aglutinação de idiomas e o português foi se adaptando. Ele foi modificando. Então, essa metamorfose linguística, eu entendo que ela enriqueceu o português. Então, hoje em dia, por exemplo, para a gente trabalhar, tem algumas coisas que nós trouxemos do africano, que já era nosso idioma normal, né? Vatapá, o nome do indígena, nos bairros, né? Quem é de São Paulo tem o Ibirapuera, por exemplo, um indígena que a gente nem se toca mais o que é. E por aí vai. Professor, ao longo aí do tempo, a gente tem percebido que as pessoas elas estão escrevendo assim, muitos erros, né? Nós estávamos conversando antes da gravação justamente sobre isso, porque as pessoas imaginam o seguinte: quando eu estou escrevendo um artigo, eu vou usar a linguagem formal, mas no WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn, eu posso usar qualquer coisa? Como assim? E às vezes acaba até incorporando na escrita comercial, profissional, essas abreviações. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, tem uma situação interessante. É o equilíbrio. Porque primeiro nós temos que entender o que é a linguagem informal, né, e o que é a linguagem formal. A linguagem informal é na conversa corriqueira, na família, com os amigos, né, no trato pessoal com pessoas que nós temos alguma proximidade. O fato dessa linguagem informal existir não quer dizer que há uma liberdade de uso do português, não posso errar à vontade, não é bem isso. Nós não podemos esquecer qual é a função da língua. A função da língua é expressar, né, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos querendo dizer, tudo isso. Então, para eu expressar, temos um conjunto de regras, né, para podermos fazer ser entendido, temos um conjunto de regras básicas
para poder fazer com que o outro me entenda. Então, para isso existem as vírgulas, para isso existem as acentuações, né, a sílaba tônica, para isso existe a questão do verbo no infinitivo. Então, não é correto isso, porque estamos falando na linguagem informal. Há muito problema, tem muitos problemas de entendimento que causam, inclusive, discussões que poderiam muito bem ser evitadas, né, com o uso, por exemplo, de uma interrogação. Eles ignoram vírgulas, ignoram. Já falar da E vírgula. até escrita, né? Junta uma palavra com outra, você fica tentando entender o que é. Às vezes tem que pedir tradução para a geração anterior. E nós perdemos muito tempo tentando identificar o que a pessoa escreveu ali. Isso nós estamos falando de coisas digitadas, onde a letra é entendida. Por exemplo, vamos falar agora sobre a linguagem formal. Na linguagem formal, essas normas são muito mais necessárias, porque há uma regra de uso das palavras e dos termos. Então, a acentuação é importantíssima para ser entendido, né? E no caso de vírgula, entendeu? As pontuações, todas as pontuações, a vírgula serve para eu pegar e alinhar o meu pensamento de acordo com o que eu quero expressar a pessoa. Então, é importante que a pessoa saiba utilizar a pontuação. Por quê? Porque quando eu vou passar do que está escrito aqui para a oralidade, a vírgula, a acentuação, ela determina a entonação que eu estou falando. Então, uma coisa é eu perguntar, você já chegou? A entonação. Você falar só, você já chegou. Então, já estou afirmando. Então, quando nós fazemos a leitura, nós fazemos a tradução disso na nossa mente para que nós entendamos o que a pessoa está querendo dizer, né? E há um problema muito grave para quem vai prestar concurso, os concursos têm que ter a redação, que é a escrita também. Você falou sobre esses tempos de internet. A geração Z, ela não está mais acostumada a escrever tanto. É isso que eu ia perguntar, né? E a questão da letra cursiva, ela é importante para que o seu avaliador entenda o que você está escrevendo. Esse jovem que cresceu já na era do WhatsApp, que só escreve assim reduzido, vamos dizer assim, ele vai ter dificuldade de escrever. Sim, você nunca escreveu uma redação. Na hora vai ter que fazer uma redação do concurso, é isso? Sim, imagina. Outra coisa, tem a situação de, por exemplo, o uso dos porquês. Os porquês têm regra. São 3 porquês que eu tenho que utilizar em 5 situações diferentes. Por exemplo, uma dica bem simples é a seguinte: o porquê junto com acento, ele deve vir precedido de artigo. Então eu quero saber o porquê, então é sempre junto com acento, já coloca isso na cabeça. Mas, por exemplo, o aluno vai querer escrever, ele é tentado, ele é levado a escrever o PQ. O problema é que isso não é nota taquigráfica. Né? O concurso lá, o teu avaliador, ele não te conhece. Eu não sabia. Né? Eu já ia... Então, utilizar o VC no lugar de você. Entendeu? Então, assim, sai deturpando tudo, né? Diminuindo, reduzindo cada vez mais. O que acontece é que o concurso, seja vestibular, seja concurso... Você já está viciado nessa linguagem, ferrou, né? Exato, já vai perder pontuação aí. E nós sabemos que quem quer passar em concurso, cada centésimo de ponto conta. Com certeza. O cadê, que as pessoas querem cadê, exato. Cadê você? Exatamente. Que é aquela questão de levar na fonética, né? Como é que eu pronuncio as palavras. Então, fazendo o caminho inverso. Em vez de ser a forma que eu leio para poder falar, não, é a forma que eu falo para poder escrever. Isso é perigoso. Professor, é verdade que o hábito de leitura aprimora a escrita? Ajuda a aprimorar? Ou isso é um mito? Não, não é mito. É básico. Tá? Uma premissa para você escrever bem é você ter uma boa leitura. O
que é a leitura? Eu não estou falando de uma leitura específica. Quanto mais você lê, maior o seu horizonte de conhecimento. Vocabulário, né? O vocabulário melhora, o encadeamento das ideias melhora, você enriquece, você coloca no seu cérebro, no seu conhecimento, uma gama maior de ferramentas para poder trabalhar no texto. Então, imagine o que é. A pessoa não tem o costume de ler. Na hora que vai desenvolver um assunto qualquer, ele vai ter dificuldade de contextualizar esse assunto. Note leitura de qualidade. Não está falando de blog para lá, blog para cá. Olha o que o professor trouxe. Olha só o que o professor Também. Então, assim, essas são dicas boas de escrita para que nós consigamos diminuir a possibilidade de erro. A ideia da leitura, o que é? Eu tenho que ler tudo. Gente, eu leio só a Bíblia. Já alguma leitura, pelo menos, né? Mas não é somente isso. A leitura de informação diária, jornais, por exemplo. Né? Portais de notícias. Pautas de economia. Pautas de economia. Essas informações são importantíssimas para que nós tenhamos condições de contextualizar o que está acontecendo no nosso dia a dia e que nós consigamos o quê? Separar o que é verossímil, o que é verdade, o que realmente acontece, das coisas que são pouco prováveis, mentirosas. Hoje em dia é chamada de fake news, né? Mas as mentiras deslavadas. Então, nós, ao lermos, nós nos embasamos de conhecimento para poder entender melhor o que pode ser verdade ou não. Na economia, professor, nós chamamos de análise crítica. E eu queria colocar aí um ponto também. Quando fui fazer doutorado, isso há alguns anos atrás, os professores eles diziam que você tinha que ler 2 livros ao mesmo tempo. Uma leitura dupla, para que você pudesse, inclusive, fazer a junção de informações. O que o senhor acha sobre isso? Olha, sobre a questão de ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu não posso falar que isso é bom porque eu tenho mania de ler mais de 3 livros ao mesmo Eu tempo. também, me ajude. Eu estou indo bem? Por um lado, o nosso cérebro ele se acostuma a pegar diferentes informações e encadeá-las em um contexto. Tá? Mas quem é desatento acaba falando: nossa, a Capitu entrou no submarino e foi ao centro da Terra. Como assim? Duas coisas. Exatamente. Estou falando sobre o Dom Casmurro e também estou falando de viagem ao centro da Terra do Júlio Verne. Estou misturando o Júlio Verne com Machado de Assis. Então, cada um no seu... Exato, mas não é maléfico, não é ruim. Tá? É bom. Mas o nosso cérebro já está acostumado a fazer isso. Por exemplo, nós lemos fofoca e lemos sites de notícia. Não é verdade? São informações diferentes, de peso diferente. Então, ele não vai ter dificuldade nisso. A diferença é que um livro exige um nível de concentração maior do que uma notícia que ela é efêmera. Então, puxando esse gancho, professor, pode ser que tem muitos que estão nos assistindo e que têm zero hábito de leitura. Aliás, infelizmente, isso é muito comum aqui na nossa população. Então, para eu começar a exercitar meu cérebro, para acostumar a ter o hábito de leitura, quantos minutos por dia eu posso estar começando para ir ampliando até ter um nível satisfatório? A principal dificuldade da leitura é a questão de se manter por muito tempo concentrado na leitura, porque leitura exige um nível de concentração. Eu pegar aquela informação, digerir, no nível de cognição, eu aprender e tirar minhas conclusões. Mas, para começar, nem todo mundo tem condições de ter livro em casa, e nosso tempo, a questão financeira, N questões a essa dificuldade. Então, nos informando por 5 minutos todo dia. Pela manhã, eu
todo mundo assiste o jornal, então vê os memes da internet, essas coisas. De repente entrar rapidinho no portal de notícias só para saber o que está acontecendo na cidade, no estado, no país, no mundo. Só 5 minutos, começa por aí. E vai encadeando esse conhecimento, por exemplo, lendo diferentes versões do mesmo assunto. É uma forma de acostumar o cérebro a ver versões de determinado assunto para que ele contextualize e tome uma posição, por exemplo. Porque a escrita é um posicionamento. Eu diria até que está mais fácil, né? Embora muitos não tenham condições de comprar um livro, hoje já tem vários portais na internet que você pode baixar livros no formato PDF, de graça. Ou fazer uma leitura online. Ou fazer uma leitura online. Então, assim, na verdade, deveria estar mais democrático o processo, mas a gente acaba não indo atrás, né? Isso é uma coisa interessante, porque assim, há uma acessibilidade muito maior à informação. Nós temos acesso à informação. A questão é, qual é o tipo de informação que eu estou tendo acesso? A qualidade da informação. O que aquilo ali está me ajudando? Porque na internet tem todo tipo de informação. Tem todo tipo de notícia, tem todo tipo de conhecimento, positivos e negativos. A questão é procurar a fonte correta disso. Nós temos como simplesmente baixar livros em PDF. PDF que é uma extensão de arquivo que é leve, né? não ocupa muita memória do celular e dá para ler pelo celular. Você pode ampliar também. Sim, a tela hoje em dia dos smartphones, a questão do touchscreen, né? A tela sensível ao toque, tem como... Pra gente, essa telinha pequenininha. Eu que diga, né? Não tem que ficar aumentando o tempo todo, mas são essas situações. Hoje é muito melhor, mas ao mesmo tempo tem que partir do quem quer melhorar, procurar isso daí. Então, aquela questão da ação. Se eu quero melhorar, eu tenho que procurar. E eu posso crescer junto com esse hábito de leitura, já aproveitar e fazer uma síntese do que eu li para poder praticar a minha escrita. Olha, é importante, é uma coisa interessante que é o seguinte, tem algumas situações, estávamos conversando até sobre a questão do analfabeto funcional. Só para entender o que é um analfabeto funcional. O analfabeto funcional é aquela pessoa que sabe juntar as letras, sabe juntar as palavras, mas não sabe contextualizar. Você que está nos assistindo, reduza seu tempo de variedades na internet, comece a procurar boas leituras. Professor, o papo está muito bacana, mas infelizmente a gente já está aí nos nossos finalmente. E aí, nas suas palavras finais, professor, eu queria que o senhor desse aí a dica de ouro, as dicas de ouro para a gente se dar bem numa redação. Uma redação é entender que a redação ela tem a introdução, o desenvolvimento e uma conclusão, certo? E na introdução eu devo contextualizar o assunto que eu quero falar. No desenvolvimento eu vou usar os argumentos do meu posicionamento, eu vou colocar quais são os vieses, né, as possibilidades daquele assunto que eu estou falando. E na conclusão eu defino simplesmente o meu posicionamento ou o que eu entendi daquela situação. É importante também lembrar, quando eu vou fazer uma redação, eu tenho que me preocupar com uma coisa que quase ninguém se toca, que são os tópicos frasais. O tópico frasal, ele existe em cada capítulo de uma redação justamente para determinar para o teu leitor sobre o que tu vais falar. É interessantíssimo. Nós usamos o tempo todo tópicos frasais para nos fazermos ser entendidos. Só que nem sempre nós prestamos atenção nisso. Todo texto que tem problema de ser entendido, falta tópico frasal. Falta o direcionamento disso. Então é importante pensar nisso. Início, meio e fim. Exato. Muito obrigado, eu que agradeço. Viu? Também não doeu nada. Ler não dói, eu já ouvi Exato. isso. Ler não dói. Então escrever também não dói. Não dói, não. Não cansa o cérebro. Exatamente. E a prática leva à perfeição. Então, leiam bastante e escrevam melhor, gente.
Você que está se preparando para o vestibular,